Vai começar em breve. Começamos a gravar então. E aí eu deixo aqui o aviso, então, que nós estamos gravando sem problema nenhum. E aí, como é que vai rolar? Se por acaso você quiser rever alguma parte ou algum trecho, você pode acessar lá, vai poder acessar lá a aula. E depois, eu estou sugerindo vocês colocarem lá no grupo. Mas caso se sinta constrangido, coloca lá no privado, só me dê a liberdade de eu responder em vídeo no grupo, porque nós já tivemos algumas experiências e enriquece muito, sabe, o grupo, quando a gente coloca, a gente compartilha a dúvida de um, é a dúvida de outro, e às vezes pela correria, pelo corre-corre nossa, a gente acaba ficando um pouquinho desgarrado, tá bem? É, não precisa a gente, eu não preciso falar sozinho, tá? Se alguém quiser falar para a gente manter a ordem, eu vou pedir que todos fiquem com os microfones fechados, mas querendo falar é só abrir o microfone e falar oi, não tem problema nenhum, tá? Pode me interromper a qualquer tempo e a qualquer hora, tá joia? Então, o Gestino Avançar, Olá, Max, seja bem-vindo, amigo. O Gestino Avançar, ele foi uma metodologia que nós escrevemos quando eu retornei ao Brasil, né? Para quem não sabe, eu estou dando um contexto. Eu retorno ao Brasil em 2018. Em 2018, em 2018 eu retorno ao Brasil e como o network nosso estava muito frio, né? Eu não tinha ali como saber como é que nós íamos fazer, né? E aí o network frio, o Max, que foi meu companheiro aí, dirigiu lá o Sebrae Norte Fluminense, meu campanha. Obrigado, Max, pelo prestígio, pela presença. O Arthur lá em Portugal também, obrigado, Arthur, pelo prestígio. A doutora, então, vários aí, né? Obrigado a todos vocês por estarmos juntos. E aí, o que acontece? Quando eu volto, o network estava meio frio. E eu falei, bom, e o que eu vou fazer então, né? Para poder sobreviver. Foi quando então eu decidi escrever a metodologia Gestino Avançar. O Gestino Avançar, ele tem uma analogia com o destino nosso, é avançar. Né? Nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus, e estamos predestinados a avançar. Então, o nosso destino é avançar. E aí, o gestino, a brincadeira é de gestão inovadora 2.0. Então, quando a gente junta o gestão com destino, dá gestino. E avançar é o nosso propósito. Tá certo? Bom, e aí, face disso, nós fizemos uma pesquisa de mercado, nós nos atualizamos sobre aquilo que estava rolando, e nós criamos, então, uma metodologia que abrange do início dos processos ao final do processo, ou seja, do input ao output de uma empresa, né? Só que não dá para a gente converter tudo isso numa só solução, e aí eu fiquei até feliz, porque quando nós apresentamos essa instituição que quis até comprar a metodologia, mas a gente acabou não vendendo, e aí eu comecei a fazer um tour pelas cidades com o Gestino Avançar. Tá? Então, o conteúdo programático vocês já conhecem, estava lá explícito, e hoje eu sugiro que nós comecemos pela ferramenta principal, que é a gente nós entendermos a quantas andam, de fato, de vias de fato, o nosso bolso. Né? Ou seja, primeiro, quebrar um paradigma de que os empresários, sobretudo no Brasil, a gente confunde muito o bolso, a pessoa física, com pessoa jurídica. E há, na verdade, um verdadeiro imbróglio por conta disso. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, e aí vou perder o contato visual. Como eu disse, não precisa formalidade de levantar a mãozinha, de
oi, ai, é só simplesmente, Renato, e aí eu volto aqui para a tela infinita e a gente troca uma ideia. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, porque eu já gostaria de compartilhar com vocês em tela cheia o princípio para a gente poder, para nós entendermos como empresário, como é que funciona essa linha de raciocínio nossa, né? Como deve funcionar a linha de raciocínio nossa, né? Então, está todo mundo vendo. Se não, eu vou fazer a pergunta diferente. Se alguém não estiver vendo a minha tela, fala eu. Muito bem. Se nós não ouvimos nenhum eu, é porque todos estão vendo a minha tela. A qualquer problema de som ou de congelamento, por favor, sinalizem, me mandem mensagem no grupo. Eu estou aqui com o WhatsApp ativo só para receber mensagem no nosso grupo, tá? Bom, muito que bem. Visto isso, eu quero apresentar para vocês como é que o empresário deve fazer, ou seja, o que eu sugiro que vocês, como empresário ou como futuros empreendedores, façam com os seus negócios ou com os seus desejos empresariais. O primeiro passo que nós temos que dar é o diagnóstico empresarial, né? Ou seja, nós temos que olhar para dentro do nosso negócio para entender quais são os gargalos, ou seja, quais são os pontos de melhoria que eu preciso aprimorar ou que eu preciso iniciar para fazer sentido, para dar sentido ao meu negócio, ao nosso negócio, né? Então, existe uma ferramenta estratégica dentro do Gestino Avançar, que é uma ferramenta chamada Diagnóstico Empresarial. Quem quiser receber essa ferramenta depois, manda uma mensagenzinha lá que o time lá vai mandar no privado, tá, gente? Eu não vou colocar a mensagem, as ferramentas no grupo, por quê? Isso é intencional. Eu preciso entender qual é a necessidade de cada um. Por exemplo, se poucas pessoas me pedirem um diagnóstico organizacional, é porque a maioria das pessoas já tem muito bem definido os seus gargalos. Se muitas pessoas me pedirem um diagnóstico organizacional, eu aqui na minha narrativa, no nosso encontro, nos nossos encontros, sempre que eu puder, eu vou dar uma deixa de ponto de melhoria, vou dar uma deixa de identificação de gargalos, tá? Então, por isso, eu não vou subir a ferramenta para grupo, eu vou subir a ferramenta para individual, né? O nosso time, você vai mandar mensagem lá para aquela mensagem lá para a Yane, e ela vai disparar lá para você a ferramenta que é o diagnóstico organizacional. Quanto vai custar isso? Zero, bonouros, não vai custar nada, tá? A partir de agora, qualquer pessoa que solicitar algum dinheiro extra ou pagamento extra, não sou eu, Renato, nem é ninguém do nosso time. Ninguém está autorizado a receber mais R$1 por nada, por nenhuma ferramenta, por mentoria, seja lá o que for. Se vocês receberem alguma ligação ou contato nosso, da RBSA Consultoria, ou em meu nome, Renato Barros, isso é um golpe, ninguém vai fazer mais contato com vocês, solicitando mais algum outro tipo de pagamento, ok? Bom, visto isso, dentro da ferramenta, então, a gente avança para o levantamento, então, dessas necessidades e pontos de melhoria. Ou seja, nós vamos identificar, nós vamos ver em quais áreas, a área de tecnologia, é a área de inovação, é a área administrativa, é a área financeira, é a área comercial, que pode ser subdividida do marketing, é a área de recursos humanos, que pode ter vários subsistemas, como recrutamento e seleção, treinamento, capacitação. E aí, depois de feito esse diagnóstico, nós vamos tabular isso, ou seja, você precisa reconhecer na tua empresa ou no teu plano de negócio. Quando eu digo você precisa reconhecer no teu plano de negócio, é que você precisa, de fato, identificar o que precisa, o que está faltando para você começar o teu negócio. E aí você identifica, então, e monta um cronograma, tá? E a partir daí, então, nós iniciamos a gestão inovadora propriamente dita, ou seja, nós fazemos uso das ferramentas
básicas que nós vamos ver aqui nos nossos encontros, tá? E hoje, apesar de aqui estar falando espelho financeiro, balancete operacional, hoje eu vou sugerir nós começarmos pelo planejamento estratégico financeiro e pelo balancete operacional, que, como eu disse, é onde nós vamos iniciar onde sangra verdadeiramente, tá? E a gente vai ver com muita calma, a gente não precisa ter conhecimento de matemática financeira, a gente não precisa ter nenhum conhecimento técnico nem científico para isso, tá? Então, fiquem muito tranquilos, vocês não vão precisar nem de máquina para fazer conta, tá? E aí, então, seguindo, né, um cronograma de um empresário, ele implanta essas ferramentas aqui e depois, então, ele faz a atualização do seu to-do, ou seja, através de uma reunião de progresso, toda semana você deve fazer uma reunião de progresso com a tua equipe ou com a pessoa que divide a tomada de decisão contigo. Ok? Eu vou pôr na tela infinita propositalmente, só para eu ver os dedinhos, os oks. Tá tudo ok aí para todo mundo? Todo mundo me ouvindo bem? Ok? Beleza? Só ok. Então, voltemos para a tela lá. Obrigado pelo feedback. Vamos voltar para a tela. E aí, o que nós precisamos entender? A estruturação dos processos, porque se nós vamos falar de gestão inovadora, se nós vamos falar de ferramentas, nós precisamos entender a estrutura de processos dentro de uma empresa. Isso aqui eu faço questão de trabalhar por osmose, né? Isso aqui, até quem já assistiu qualquer palestra minha vai ver esse esqueminha aqui, porque isso aqui é básico para um MEI, para uma empresa que está começando com você, que tem a intenção de desenvolver uma tarefa ou desenvolver uma atividade ou empreendedora, ou para você que já tem 2.000 colaboradores. Então, a estrutura de processos é isso. Ele começa com fornecedor, né? Esse fornecedor, ele pode ser um fornecedor de insumos ou de produtos, ou pode ser um fornecedor de capital intelectual, de conhecimento, né? O que é o que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo. Nós estamos recebendo um input, né, dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça. Nós teremos algumas tarefas para o próximo encontro e alguns processos nós iremos ver alguns processos. E aí, dentro desses processos, ao final desse processo, nós temos o output. Ou seja, dentro do output, nós então temos o resultado final. Para eu aqui, por exemplo, são vocês clientes na consultoria. Se for numa clínica odontológica, é o cliente lá na cadeira odontológica. Se for numa agência de automóveis, é a venda de um carro, e assim sucessivamente. Ok? Qualquer coisa é só falar, Renato, eu volto e paro e a gente volta, ok? Aí aqui, para não ficar muito cru, a informação não ficar muito solta, essa informação inicial aqui do diagnóstico organizacional, ela vem para cá, ó. Essa é a ferramenta do diagnóstico organizacional que nós poderemos e vamos disponibilizar para aqueles que solicitarem no privado lá. E aí, como eu disse, você vai fazer o cadastro da tua empresa aqui, sendo muito honesto, o mais honesto possível, né? E, inclusive, isso aqui é uma informação bem bacana, ensino médio, né, dos tomadores de decisão, isso é importante, tá? Porque, às vezes, você, tomador de decisão, tem um par que vai tomar decisão contigo que não acompanha a tua linha de raciocínio. E nós temos que acompanhar isso, né? Nós temos que dar sentido a isso. Depois, outra área de mercado, por exemplo. Aí eu preciso ser tão formal? Não preciso. Ah, Renato, e esse questionário, esse diagnóstico, ele não vai se aplicar para a minha empresa. Como é que nós vamos fazer? Desculpa, falando o dia inteiro. Como é que nós vamos fazer? Não tem problema nenhum, você vai receber a ferramenta e vai sinalizar lá para o nosso time aonde não faz sentido para você, porque eu vou te ajudar, nós vamos te ajudar a construir um diagnóstico empresarial bacana, um diagnóstico personalizado para o teu negócio, tá certo?
A gente vai te ajudar aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 2 exemplos. Ó, na área de mercado, por exemplo. Como é que está a tua empresa ou o negócio que você quer começar? Ele está, na verdade... Eu vou só voltar aqui, porque parece que tem alguém querendo entrar, tá, gente? Como não faz esse barulhinho? É o Leonardo. Vou dar só acesso aqui, que como... Desculpa, sem querer faltar respeito com os demais, tá? Voltando ali para a ferramenta. Aqui na área, o exemplo da área de mercado, por exemplo, eu só dei acesso ao Léo, que ele me avisou que ia atrasar um pouco, tá, pessoal? Não faltando respeito com vocês. Então, aqui na área de mercado, por exemplo, esse critério busca identificar o conhecimento que você, empreendedor, que você, futuro empreendedor, tem do mercado em que você vai atuar ou que você atua. Aí, por exemplo, avaliação. 1 é sempre, 2 às vezes e 3 é nunca. Será que você busca informação sobre o mercado que você atua? Ou você já está sentado na almofada da comodidade? Ou você já está na tua zona de conforto? Né? 2, conheço meus principais. Você conhece seus principais concorrentes? Né? Você busca a opinião de pessoas ou instituições mais experientes? E assim sucessivamente, tá? Como eu disse, o nosso foco hoje não é o diagnóstico organizacional. O nosso foco é esse cara aí, é o planejamento estratégico. Até aqui, eu vou voltar para a tela infinita. Até aqui, alguém, por favor, me ajuda, dando um sinal de ok. Até aqui, está todo mundo ouvindo bem? Vocês estão enxergando bem? Sim? Ok? Maravilha. Então, Ok. Show de bola. Então, nós vamos voltar para o pai da foca de hoje. Vocês sabem o que é o pai da foca, né? Cláudia, pode falar, Claudinha. Cláudia? Oi, Renato, eu apertei sem querer a mãozinha, eu queria dar ok e apertei a mão, desculpa. Não, show de bola, tranquilo. Aqui, tá pessoal, bom? é zero formalidade. 100% interação e zero formalidade. Tá tranquilo. Ok. Relaxa. Obrigada. E aí, esse cara ali é por onde nós vamos começar primeiro, ok? Então, repetindo, aquele que tiver interesse em receber a ferramenta, só mandar a mensagem lá no privado, que o nosso time vai mandar para você, e aí a gente adequa a ferramenta lá e aplica e vamos em frente. Beleza? Então, vamos para o cara da vez hoje, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos, e aí assim você pode dizer: mas eu já vi um planejamento estratégico, mas nada parecido como isso. É verdade, você pode ter visto, mas nada parecido como este. Por quê? Porque esse planejamento estratégico, que a gente faz a junção com o planejamento financeiro, ele foi escrito por nós. Essa metodologia é do Gestino Avançar, é da RBSA Consultoria. Então, é uma ferramenta que ela foi escrita para ser calculada de baixo para cima. Tá? Antes mais, nós precisamos entender o contexto, né, da ferramenta. Então, por exemplo, aqui do nosso lado esquerdo, tá, nós vamos ter o primeiro grupo, é o faturamento. Então, esse primeiro grupo, faturamento, ele representa 100%. Tá certo? Por que 100%? 100% do faturamento. Bom, então, se eu tenho 100% do faturamento, como é que nós vamos construir aqui essa ferramenta? Se eu tenho 100% aqui, eu vou colocar lá embaixo, aqui embaixo, quanto que eu quero de resultado líquido. Tá aqui como está em branco, ó, é óbvio que aqui está dando um over result aqui, né, um resultado muito acima do normal. Quando eu preencho aqui, ó, repararam que aqui está vazio o campo dos fornecedores e o campo dos tributos. Quando vocês preencherem aqui com o faturamento atual de vocês, ou com o faturamento que você tem planejado, atingir, quando você preencher aqui, a ferramenta já vai assumir aqui 100%. E aí você vai preencher
com o restante dos valores. Ó. Por isso que essa coluna aqui ela é atual. Aí, qual é o restante desses valores? Renato, eu nunca fiz isso. Perfeito, maravilha, não tem problema nenhum. Você vai pegar, por exemplo, o faturamento é fácil. Você vai pegar tudo que você vendeu e ou faturou. Já, já, nós vamos ver que tem diferença, tá? Aquilo que eu vendo não é necessariamente o que eu faturo. Tá, pessoal? E a gente já vai falar disso já, já. Mas só para entender aqui a metodologia da ferramenta, para não ir muita informação acerca da ferramenta, o faturamento você vai colocar aqui quanto você faturou no mês, tá certo? E aqui os demais grupos são grupos de saída, tá? Eu nunca fiz isso. Quando você pegar a ferramenta, e aí, para aqueles que quiserem, desejarem, mais uma vez mais, você vai mandar mensagem lá no privado e vai botar assim, ó, eu gostaria de receber a ferramenta do planejamento estratégico. E, de novo, pessoal, vamos aqui para o infinito para gerar alguma interação, né? De novo, pessoal, por que isso? Por que eu peço para mandar lá no privado? Para a gente poder sentir o termômetro, né? Para a gente alinhar a expectativa da turma. Porque, de novo, se poucas pessoas me pedirem planejamento estratégico, eu vou entender que essa turma aqui, que está em andamento, que inicia hoje, ela está bem em planejamento estratégico. Então, eu vou despender menos tempo falando de planejamento estratégico e vou falar mais tempo sobre outros assuntos, ou seja, eu vou calibrando aqui a turma, tá? O alinhamento de expectativa. Por isso que eu fui direto ao ponto aqui, tá? Eu nem entrei nesse mérito aqui, vamos nos apresentar, blá, 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 né? Como nós faríamos presencialmente. Por quê? Porque eu entendo que online, a gente aqui 1h15, 1h30, estourando, tá de bom tamanho, mais que isso ninguém aguenta, né? Então, eu procuro otimizar o tempo aqui. E depois, no momento oportuno, a gente vai ter essa troca de network, a gente vai ter essa interação lá no próprio grupo, ok? Então, vamos voltando lá para a ferramenta do planejamento estratégico. Nós vamos, então, aqui entender, eu nunca fiz isso, não tem problema nenhum. Você vai pegar aqui tudo que você gastou com folha de pagamento. Pagou funcionário, pagou comissão. Muita atenção, tá, gente? Que o pessoal confunde prolabore com pagamento. Prolabore não entra aqui em folha de pagamento, porque o prolabore, falando muito sem sebraez, sem muito tecnicismo, o prolabore, na verdade, é a remuneração que o sócio que participa da operação do negócio percebe enquanto salário. É como se o prolabore fosse o salário de um sócio, tá? Então, ele não entra aqui na folha de pagamento. O prolabore, ele entra no grupo administração. Renato, como é que eu vou ficar confuso com esse negócio? Não, você não vai ficar confuso, porque daqui a pouco nós vamos abrir o que está contido em cada grupo desse. Eu te convido a ficar preso somente ao raciocínio lógico da ferramenta, tá? Por enquanto. Então, folha de pagamento, você vai colocar aqui. De encargos, notem que eu já coloquei aqui 8,5%, já coloquei ali o FGTS, mais a contribuição ali dos 3Rs, enfim. Você vai colocar aqui quanto que você está pagando de encargos. Quando que eu vou fazer isso? Renato, eu nunca fiz, não tem problema. Você pega e faz um fechamento mensal. Caramba, como é que eu vou fazer isso? Isso é difícil. Não, não é difícil. Você vai pegar lá no teu caderninho, no teu pedaço de papel de pão, no sistema que você usa, seja qual for a fonte de informação, você vai pegar ali a informação de quanto você gastou com funcionário ali, com folha de pagamento, com quanto você gastou de encargo, e vai digitar aqui na ferramenta, tá? Com fornecedores. Ó, gente, se for mãozinha levantada, pode falar, tá? Que eu não consigo ver mão levantada, tá bom? Se for permissão para entrar em respeito aos demais, eu peço que aguarde um pouquinho. Quanto aos fornecedores, você vai jogar aqui o que você gastou de fornecedor, tá? O que você tem gasto aí mensalmente com os fornecedores. Você vai preencher aqui.
No grupo administrativo, tudo que você gasta para administração do teu negócio, do business, da organização, você vai colocar aqui. Por exemplo, Prolabore, advogado, sistema, aluguel, condomínio, luz, tudo entra aqui em administração. Tributos, você vai colocar aqui, ó. Quanto que você está gastando de Simples? A tua guia do Simples esse mês foi quanto? Mês passado foi quanto? Você vai colocar aqui. E finalizando o grupo de saídas, nós temos o capital aplicado. O que é esse capital aplicado? Esse capital aplicado ou investimentos é o grupo que nós vamos colocar aquilo que nós temos de compromisso financeiro. Por exemplo, dívida. Eu tenho um parcelamento no banco, é aqui que vai entrar. Eu tenho um parcelamento de Pronamp, é aqui que vai entrar. Eu tenho um empréstimo no banco, é aqui que vai entrar. Por que isso, pessoal? Porque o resultado líquido, ele não considera o capital aplicado, porque o capital aplicado, ele é um investimento. Então, antes da última linha, que é o resultado líquido, nós temos que apurar o resultado operacional da empresa. E aí é aqui que muita gente confunde. As empresas quebram muito por isso, por causa das bicicletinhas. E eu não vou citar nomes aqui, mas nós tivemos vários casos de várias empresas grandes do varejo que quebraram recentemente. Por quê? Por causa dessa bicicletinha. Porque elas tinham um resultado operacional bom, mas o resultado líquido era muito ruim. Por quê? Porque o capital aplicado aqui era comprometido. E quando o capital aplicado ele estoura o orçamento, ele deixa de ser um capital aplicado e passa a ser um grau de endividamento, percebe? Aí vira uma bicicletinha. Ou seja, o cara que acha que está tendo um resultado líquido bacana, né? Mas, na verdade, ele está tendo um resultado operacional bacana. O resultado líquido dele já foi para o espaço há muito tempo. E por que esse resultado líquido aqui, Renato, que negócio é esse? É porque, notem que aqui em fornecedores e tributo está vazio, ó. E quando você digitar lá, ó, troquei de tela, perceberam que preencheu? 52% daquilo que eu faturo, eu gasto com fornecedores. 14% eu estou pagando de Simples, ó. 8,5% eu estou pagando de encargos. E 11,8% eu estou pagando de folha de pagamento. 18% eu estou pagando do grupo administração. E 0,2% eu estou pagando uma parcela. Por exemplo, para ser um número baixo aqui, isso pode ser, por exemplo, a parcela de um carro, dando como exemplo. E o resultado operacional da empresa, tá bom? Tá bom ou ruim? Podemos abrir o microfone? Esse resultado da empresa, ele tá bom ou ruim? Ruim. Tá ruim, né? Porque ele tá fechando um número negativo lá. E aí, eu vou voltar lá para a ferramenta, e podem ficar à vontade aí no microfone, mas eu vou voltar aqui para a ferramenta para vocês verem como é que é simples, ó. Depois que eu coloquei aqui a minha situação atual, eu falo assim, poxa, então, Renato, para eu ter um resultado aqui de 20% na minha empresa, quanto que eu vou precisar cortar? Bom, primeira coisa que eu sugiro é que você primeiro feche a torneira, ou seja, você pare o sangramento para você não quebrar. Então, se teu resultado operacional está menos 4,3%, e aí quando vem mais 0,2% do capital aplicado, ou seja, o teu resultado líquido está 4,5% negativo, até aqui está todo mundo entendendo, pessoal? Vou para os okzinhos aí. Por favor, ok? Ou sim, ou no chat, ok? Está todo mundo entendendo? Está claro para todo mundo aí? Sim, sim. Beleza, show de bola. Então, nós estamos virando, a empresa está virando ali, ó, com resultado negativo em 4,5%. Ou seja, para eu parar o sangramento da empresa, eu preciso fazer um corte orçamentário de 4,5% no meu negócio.
Lembram-se daquela palavrinha, distribuição orçamentária? É isso, ó, distribuição orçamentária eu coloco aqui quanto é o meu faturamento atual, ou quanto eu vou faturar, e faço a distribuição orçamentária. Por exemplo, se eu quero aqui zerar, eu preciso cortar 4,5%, certo? Mas o meu objetivo aqui nesse planejamento aqui é chegar aos 14% do resultado operacional. E aí, apesar de parecer muito número, eu vou voltar para a primeira coluna, ó. Se liguem aqui, ó, nessa coluna aqui do ideal, ó. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer um corte orçamentário para que eu possa equilibrar as contas da empresa. Tá vendo? Ou para que eu possa equilibrar o meu planejamento estratégico, o meu business plan, ó, ou o meu plano de negócio, né? No caso, se eu ainda não iniciei o meu negócio. Ó, se liguem só aqui, ó, na coluna da emergência. O que era ideal aqui, ó, opa, desculpa, perdão. O que era ideal aqui passou a ser emergência. Por quê? Porque eu estou virando no vermelho. Então, ó, virou um plano emergencial. Então, o que eu preciso fazer com esse plano emergencial? Eu preciso dar um corte de 4,5%, para que, pelo menos, eu tenha um resultado líquido zerado. Ou seja, opa, pera lá, eu vou estancar o sangramento. Então, eu preciso fazer um corte. Aí, pessoal, eu vou convidar vocês para o raciocínio lógico que todo empresário, todo futuro empresário precisa ter. Folha de pagamento, eu posso fazer corte? Sim, eu posso fazer corte. Eu posso reduzir, pessoal, e posso reduzir o meu orçamento dedicado à folha de pagamento. Tá certo? Eu posso fazer corte nos encargos sociais só se eu sonegar, né? Eu não posso deixar de pagar vale transporte para o funcionário, né? Eu não posso deixar de recolher o FGTS. Então, aqui, ó, eu não posso cortar, eu não corto. Fornecedores, eu posso cortar? Posso cortar. Administração, posso cortar? Posso cortar. Tributos, eu posso cortar? Não, eu não posso cortar em tributos, senão eu vou precisar sonegar imposto de renda. Capital aplicado, eu posso cortar? Até posso ficar inadimplente, né? Mas vou virar no vermelho, não vai resolver meu problema. Então, eu não posso mexer no meu planejamento emergencial. Então, onde eu poderia mexer no planejamento emergencial? Em folha de pagamento, para quem está anotando, ó. Então, onde são os grupos gerenciáveis? Ou seja, onde são os grupos que eu posso mexer? Folha de pagamento, fornecedores e administração. É onde eu posso mexer emergencialmente, tá? Nesse exemplo aqui que eu estou dando, olha, por acaso, nós tivemos que mexer onde? Alguém conseguiu perceber onde foi mexido? Vamos voltar para a tela do infinito. Alguém consegue me dizer onde nós mexemos? Podem abrir o microfone no chat, onde se sentirem mais à vontade. Onde nós mexemos? Vou abrir lá de novo, tá? Renato, você podia repetir? É folha de pagamento, fornecedores. Posso. Ó, posso repetir quantas vezes for necessário, tá, gente? Ó, grupos gerenciáveis, ou seja, Claudinha, qual o grupo que eu posso mexer para o planejamento emergencial? Folha de pagamento, fornecedores e administração. Tá? Do contrário, Ok. eu vou estar sonegando. Ou eu vou estar deixando de recolher encargos para os funcionários, ou eu vou estar deixando de pagar imposto. Tá? Então, seguindo um plano emergencial coerente e plausível, dentro da teoria geral da administração, os grupos gerenciáveis são folha de pagamento, fornecedores e administração. Ok? E aí, eu fiz um convite para vocês. Aqui na coluna emergencial, abram o microfone, por favor. Onde foi que aqui no grupo emergencial, eu não vou voltar para a tela emergencial,
Onde foi que eu mexi para a tela infinita? Onde foi mexido aqui na coluna emergencial que fez com que nós zerássemos aqui, ó, com que nós parássemos o sangramento? Fornecedor. Fornecedor. Perfeito. Ó, então eu poderia mexer no folha de pagamento, fornecedores e administração. Aqui, nesse caso, em folha de pagamento, se eu mexesse, eu comprometeria a qualidade do serviço, eu comprometeria a operação da empresa, eu não pude mexer aqui. Em administração, eu não poderia mexer... É só cortar a fatia ele. Oi? Bom, vamos lá, deve ter vazado um áudio. Então, eu mexo aqui, ó, no grupo fornecedores emergencialmente, tá certo? Foi onde nós mexemos. E daqui em diante, o que nós começamos a fazer? Ó? Notem, então, que eu pego lá o meu papel de pão, tiro do sistema, pego o relatório, pego da agenda, pego do caderno, pego de qualquer lugar e primeiro preencho aqui, ó, passo a passo. Num segundo lugar, eu faço um planejamento emergencial, ou seja, eu noto que eu preciso fazer um corte, eu preciso gerenciar 4,5%. Ou seja, eu preciso cortar da folha de pagamento dos fornecedores ou da administração 4,5%. Nesse caso aqui, eu cortei direto dos fornecedores. Tirei daqui, ó, e cortei caiu de 260 mil para 237.500. Então, logo no mesmo mês, nós equilibramos as contas, ó, zerei. Então, quanto foi o resultado líquido aqui? 0%. Eu estava virando vermelho, eu já consegui equilibrar, ou seja, eu já pego ali o responsável por compras e falo, ó, esse mês você não pode, de maneira espécie alguma, comprar mais do que 237.500. Pessoal, notem que eu estou fazendo a distribuição orçamentária. Tá? É aqui que o bolso vaza, é aqui que eu ouço muito, muito. Já ouvi centenas de empresários dizer assim, Renato, eu vendo e não vejo a cor do dinheiro. É aqui, ó, que quebra. É aqui que 70% das empresas quebram antes de completar o primeiro ano. É aqui que mais de 50% das empresas quebram antes de completar o terceiro ano. É aqui que muitas empresas, antes da pandemia, viviam fazendo as bicicletinhas. Aí veio a pandemia, parou o faturamento, né? E aí ou o cara não tinha reserva ou o cara caiu aqui, ó. E quando eu caio o faturamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso acompanhar aqui, ó, a queda do orçamento. Porque o que eu preciso definir aqui? Eu não preciso definir o número absoluto. Eu preciso definir quanto eu quero ganhar na última linha. Vocês conseguem perceber isso? Então, por exemplo, eu vou definir que daqui a 3 meses o meu negócio ideal, estou aqui, ó, o meu negócio ideal, ele daqui a 3 meses, ideal é que ele me dê 14% de lucro. Ó, tá aqui, ó, de resultado operacional. Então, eu vou trabalhar, porque nada é disruptivo. Nada pode ser disruptivo. Então, eu vou para a tela infinita para gerar alguma interação. Nada é disruptivo. Nada é do dia para a noite. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar, fazer um planejamento estratégico mensal, preferencialmente, no máximo, trimestral, para que daqui a 3 meses eu consiga atingir o ideal, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, ó, nós vamos sair do menos 4,5 negativo, ou para quem não iniciou negócio, para quem não iniciou negócio ainda, gente, vocês vão preencher com a projeção do plano de negócio que vocês fizeram, né? Quanto que vai faturar, quanto que vai pagar de funcionário, quanto que vai pagar de administrativo e assim sucessivamente. E aí vai sair dali de 4,5 para atingir 14%. Da onde eu tirei esse 14%? Tirei a revelia? Não tirei a revelia.
na verdade, esses 14% eu tirei da pesquisa de mercado. Por exemplo, padaria. Eu sei hoje que uma padaria dá de 18% a 20%. Quantos por cento numa concessionária de automóveis? Hoje eu sei que uma concessionária de automóveis vai dar de 3% a 5%. Restaurante. Hoje eu sei que restaurante vai dar ali de 14% a 18%. Ah, eu tirei isso da minha cabeça? Não, eu tirei isso da expertise. Hotelaria. Hotelaria pode variar de alto padrão, médio padrão e baixo padrão, né? E eu tenho lá o percentual definido para cada segmento. E aí, o momento que eu defino isso, eu ponho lá no meu resultado operacional, eu vou voltar a compartilhar lá para voltar para a ferramenta. Eu ponho lá no final, eu ponho quanto eu quero. Então, olha como é que fica fácil. Aqui em cima eu ponho 100 e lá embaixo eu ponho 14. Isso quer dizer que eu tenho 86% para distribuir entre os grupos de saída. Tá ok? Sim ou não? Pode fazer o simzinho, para quem está com a câmera fechada, é só dizer sim. Para eu não dormir e vocês não dormirem. Isso aí, Max, ok. Show de bola. Beleza? Então, ó, muito bem, vou dar uma recapitulada antes de voltar para a ferramenta. Nós vamos sair de 4,5% negativo e vou planejar para 14%, porque ali é um planejamento de um restaurante de alto padrão. E eu quero atingir 14%. Então, nós vamos trabalhar para isso, para atingir em 3 meses 14%. Tá ok? Então, eu vou começar a fazer um planejamento trimestral para atingir o ideal. Beleza? Eu vou lá, então, voltar para a apresentação, vou compartilhar minha tela novamente, e aí eu vou pedir para aqueles que não estiverem vendo a minha tela, que fala eu não. É o tempo que eu espirro e bebo uma água. Ótimo. Se eu não ouvir nenhum eu não, é sinal que todos estão vendo a minha tela. Bom, visto isso, vamos lá. Eu saio de 4,5%, fecho a torneira e defino os orçamentos. Ó. Então, é isso que eu estou dizendo. Ó. Se eu definir que eu tenho 14% e aqui é 100%, aqui só tem um errozinho que é média, tá? Que puxou a média. Aqui é 100%. Que eu vou corrigir, inclusive, depois. Que não está editável. Mas daqui a pouco a gente vê no editável. Então, se eu tenho 100% aqui, ó, tenho 100% aqui, quero 14% aqui, eu tenho, então, 86% para distribuir aqui, ó, nos outros grupos. Em quais grupos? Folha de pagamento, encargos, fornecedores, administração, tributos e capital aplicado. Renato, mas eu sou ruim de planejar. Não tem problema. Você já sabe que 8,5% do que você vai faturar, você vai ter que recolher de encargo. Então, você já coloca aqui, ó. Quanto é teu faturamento? É 500 mil? Então, você vai botar aqui, ó, 42.500. Você já vai colocar ali, certo? Ah, fornecedor. Opa, fornecedor eu vou deixar em branco. Por isso eu comecei aqui em branco, ó. E por isso eu coloquei aqui, ó, o que eu já tinha pré-definido, ó. Estão vendo, ó? Eu já sabia. Por quê? Porque eu já sei que no restaurante, no início, eu preciso trabalhar com no máximo 11,8. Então, eu já pus aqui. Encargos, eu já pus 8,5%. Administrativo, 18%, e assim sucessivamente. Mas depois, eu vou refazendo isso. Olha, notem, eu distribuo os 86% para que aqui me sobre 14%. Mas eu posso fazer isso do dia para a noite? Não, senão vai quebrar a empresa. Então, eu preciso fazer um planejamento trimestral. Então, notem, ó, folha de pagamento. No emergencial eu mexi? Não. E no segundo mês eu mexi? Sim, dei um corte, ó. Então, eu planejei e chamei lá o pessoal, o gerente, ou quem é o responsável pela folha de pagamento, e falei, meu amigo, ó, infelizmente, de 59 para 56 mil,
vamos fazer uma simulação, vou fazer uma simulação hipotética aqui, tá? Eu vou falar assim, cara, a gente precisa reduzir 2 pessoas para que a gente comece a nos enquadrarmos no orçamento, porque daqui a 3 meses nós temos que chegar no ideal. Então, eu vou precisar que você corte 2 pessoas. Aí o cara vai se adaptar à nova rotina no mês seguinte. Aqui eu não consigo mexer, porque é ingerenciável, tá vendo? Nos fornecedores, eu já vi mais algum exagero e já fiz mais algum corte, ó. Só que em restaurante, eu consigo perceber que com 47 eu consigo até replicar no mês seguinte, ó. Aí eu saio de 52, já fecho a torneira para 48, caio para 47, ó. E aqui em administração, em 18, eu fiz uma análise lá no meu grupo administrativo e fiz alguns cortes. Por exemplo, o meu contador me cobrava R$ 1.800, na época que eu tinha 3 empresas. Mas eu continuo pagando 1.800 e eu só tenho um CNPJ. Aí eu liguei para ele e falei, cara, eu não consigo mais te pagar 1.800, eu preciso de pagar 1.000. E ele caiu. O meu advogado, ele me cobrava R$2.000 por mês. Eu falei para ele, cara, estou fechando no vermelho, estou precisando atingir o meu orçamento. Tem como a gente chegar num bem bolado aí, diminuir de 2.000 para 1.000. Enfim, eu consegui cair aqui, ó, de 18% para 16%. De novo, pessoal, por que eu estou batendo em percentuais? Porque o planejamento, a distribuição orçamentária, ele precisa ser baseado em percentual. Por quê? Porque eu quero ganhar 14% daquilo que eu vou faturar. Mas isso não quer dizer que eu vá faturar 500 mil todo mês. Então, eu preciso acompanhar aqui isso. Então, por exemplo, o que aconteceu antes da pandemia? As empresas, elas tinham seus faturamentos, iam dando a bicicletinha em cima do faturamento. Quando não entrou mais faturamento, o fluxo de caixa foi para o espaço. Nós vamos ver aqui o fluxo de caixa mais para frente. A gente vai entender o porquê disso. Então, fixem em faturamento, procurem trabalhar sempre percentual de faturamento. Ó, notem, outro exemplo aqui, ó. Eu já sei que daqui a 3 meses, ó, eu vou sair de 11,8 para 10,6, ou seja, eu já sei que para atingir o meu orçamento, eu vou precisar chegar a 50 mil, tá vendo? Eu vou precisar cortar 9 mil, ou seja, eu vou precisar cortar 4 funcionários, 3 funcionários, 2 funcionários, 1 funcionário que ganhe 1.000. E, pessoal, nós estamos falando aqui com gestores, né? E é isso que as empresas têm feito hoje, tá, pessoal? Desligam pessoas que ganham 20 mil e contratam novas pessoas formadas ganhando 10. E aí reduzem a folha de pagamento pela metade. Isso é gestão. Ah, isso é cruel, isso é certo, é errado. Eu não estou aqui para entrar no mérito da questão, eu estou aqui para mostrar a metodologia e o que é gestão, tá? Então, eu sei que daqui a 3 meses eu vou precisar fazer um corte orçamentário. Então, eu já vou programando aqui, ó, porque eu não posso deixar cair o faturamento. Então, por exemplo, se eu tenho aqui no restaurante um maître, ele era só maître, ficava só de olho na mesa, e eu vou precisar mandar um garçom embora, eu já tenho que chamar esse meu maître e falar para ele, amigão, ó, eu vou precisar que você dê uma força nas mesas, cara. Que você, pelo menos, faça o recebimento. Estou dando exemplo de restaurante, tá? Mas pode ser qualquer mão de obra, ou seja, isso é o que nós estamos chamando de multidisciplinaridade, ou seja, multifuncional. As empresas hoje estão cada vez mais contratando pessoas multifuncionais, ou seja, aquelas pessoas que têm a característica e a habilidade de desenvolver mais de uma função. Então, o mercado, no futuro, não vai ter mais espaço para... Ah, eu estou aqui no caixa, sou operador de caixa, sou pago para ficar sentado aqui no caixa. Não tem cliente no restaurante, não tem cliente em lugar nenhum, mas eu vou ficar aqui no caixa, no WhatsApp, mexendo no WhatsApp, porque o meu lugar aqui é na operação de caixa. O mercado futuro, o mercado não tem mais espaço para isso, tá? Nos encargos, eu vou repetir, ó,
8,5, porque eu não posso mexer. E nos fornecedores eu vou começar a negociar, ó, porque eu vou precisar chegar a 40% daquilo que eu consumo, daquilo que eu faturo. Então, eu consigo cair de 48 para 40, eu consigo cortar, ou melhor, de 260 para 200? Não, porque se eu fizer isso, ó, notem que aqui eu já tinha um rombo, um buraco, eu cobri. De 200, ainda assim, de 237 para 200, eu não consigo fazer isso radicalmente, porque senão vai começar a faltar mercadoria, ou vai começar a faltar capacitação, e aí eu vou comprometer o resultado final lá da minha entrega. Lembra aqui, ó? Eu vou começar a comprometer o final da entrega do produto ou do serviço. Então, nada pode ser disruptivo. Então, eu tenho que planejar, ó, planejamento estratégico. Então, estrategicamente, eu tenho que ir dando corte, ó. Vou negociando, vou com novos fornecedores, vou aumentando o prazo de pagamento. Vou dar um exemplo claro para vocês. Câmeras em mim aqui, né? Para a gente gerar alguma interatividade. Por exemplo, em alguns clientes, a gente consegue reduzir drasticamente, sabe como? Só fazendo a gestão de compras. O cara tinha um prazo médio de compras de 15 dias. Aí a gente chama os fornecedores e faz uma renegociação e aumenta esse prazo médio de compras para 21 dias. Aí, 21 dias é uma semana, não é nada. Aí é que a gente se engana. Porque, olha, vamos fazer uma conta. Se eu gasto 200 mil por mês e a última semana eu consigo empurrar para o último mês, eu estou jogando para o próximo mês 50 mil reais. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Tem um simzinho aí ou um joinha para eu ver ou para eu ouvir? Entende? Porque só na negociação de compra eu estou jogando para o próximo mês, porque tudo que nós vamos ver aqui na gestão inovadora, nós vamos ver por gestão de fluxo de caixa. Então, o que é gestão por fluxo de caixa? É tudo que entra e tudo que sai no mês corrente. Tá? Por quê? Porque a maioria que está participando aqui não é indústria. Porque é indústria que trabalha com outro sistema de fluxo, que é o sistema por gestão de competência, que é tudo aquilo que é correspondente àquele mês e tudo aquilo que é comprado e tudo aquilo que é vendido em correspondência àquele mês. O que não é o nosso caso aqui. No nosso caso aqui é tudo que entra e tudo que sai no mês. Ok? Posso ver um dedinho aí? Ou um sim? Beleza? Então, notem que quando eu vou voltar lá para a ferramenta, quando nós fizermos o planejamento estratégico, então, eu consigo cair. E eu vou trabalhar para esse planejamento para quê? Para eu atingir o orçamento aqui, ó, o percentual que eu quero. Né? A gente está ouvindo falar muito, vai estourar o orçamento governamental, vai cumprir o orçamento, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente tem ouvido muito sobre distribuição orçamentária. É isso aqui que nós estamos vendo, gente. Ó, eu tenho 500 mil a 100%. Eu quero ganhar 14%, então eu tenho 86% para distribuir aqui. 8,5% eu já sei para onde vai, 14% eu já sei para onde vai, e 0,2% eu já sei onde vai. Então, eu vou gerenciar folha de pagamento, vou gerenciar fornecedor e vou gerenciar administração. E vou aqui, no meu planejamento, perseguir minha meta. Ok? Beleza? Agora, para a gente poder gerar uma interação, eu queria ouvir os microfones aí. Beleza? Ou no chat. Ok? Ok para todo mundo? Sim? Ok. Show de bola, então. Porque aí, nós vamos entrar agora naquela parte que eu disse assim, cuidado, porque pode e vai existir dúvida, porque muitas empresas confundem faturamento com venda. Eu vendo e não vejo a cor do dinheiro. E aí a gente vai ver aqui o porquê.
Faturamento é uma coisa e venda é outra. Tá todo mundo vendo a minha tela aqui? Eu preciso ouvir ou melhor, vou fazer diferente, né? Quem não estiver vendo a minha tela, diga eu não estou. Estou vendo. Ó, aqui o que está em azul é venda. O que está em branco é receita. Nesse caso aqui, está tudo igual para eu provocar aqui o exercício. Ó. Aqui, o que eu vendi de dinheiro entrou, é receita, porque entra no mesmo dia. O que eu vendi hoje, ou melhor, o que eu vendi aqui em 1º de julho no cartão de débito, entra no mesmo dia? Não. Então, ele não vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar quando? Ele vai entrar aqui, ó. No dia seguinte. Por quê? Porque o cartão de débito, normalmente, é D+1. Ou seja, você passa na maquininha hoje e ele entra amanhã. No crédito, eu fiz essa venda aqui no cartão de crédito. Fiz essa venda. Ele é receita hoje? Ou seja, entrou no dia de hoje? Não. Por quê? Porque tudo que eu vendo no cartão de crédito, olha, não entra nem aqui, é no dia 1º. Então, tudo que entra no cartão de crédito é D mais 28. Olha o exercício que eu estou fazendo junto com vocês. Ó. Eu vou lá para o dia 29 e a receita desse dia 29 aqui, ó, referente a cartão de crédito, vai ser igual ao cartão de crédito que eu recebi no dia 1º. Ó, tá lá, ó. Tá aqui a receita, ó. Opa, é aqui, né? No caso. 383. Ela vai vir para cá. Por quê? Porque a receita de cartão de crédito é D mais 28. Então, se eu recebi no dia 1º, ele vai entrar aqui, tá? É importante que a gente entenda isso. Nem tudo que eu vendo, eu recebo no dia. Então, quanto foi? Ó, eu vendi nesse dia aqui, eu vou até apagar esses outros dias aqui, para ficar menos número, para facilitar a compreensão, tá? Só não vou apagar no dia 29, de propósito. Ok? Então, olha, tudo que eu vendi aqui só vai ser receita, ou seja, aquilo que entra na hora. Que no nosso dia a dia hoje, na atual circunstância no Brasil, agora nós estamos em julho de 2024, é o pagamento em dinheiro e o Pix, que é o que entra na hora. Então, quanto que eu vendi nesse dia? Alguém pode abrir o microfone aí e me dizer quanto que eu vendi nesse dia? R$2.427,50. 2.427,50, né? E quanto foi que eu faturei nesse mesmo dia? R$1.602,50. Olha, é uma diferença absurda, né? Então, olha, eu conto, aí eu vou lá e conto com R$2.400, quando, na verdade, no meu caixa, entrou R$1.600. É assim que a gente começa a acumular os rombos nos caixas. Quando nós formos ver o fluxo de caixa, nós vamos ver bem isso. Ficou claro para vocês a diferença de faturamento e venda, sim ou não? Posso ver o joinha aí e o sim? Sim, ficou claro. Viu onde é que começa a entrar o rombo de venda? É aí que começam a entrar os rombos de venda. Tá? Então, nós precisamos entender que venda, aquilo que eu vendo, não é o que eu faturo. E, sobretudo, para indústrias, por exemplo, vou usar um exemplo aí, com licença poética do Gilberto, aliás, fazer um merchan aqui para o Gilberto. O Gilberto tem uma das melhores fábricas de papelão do estado do Rio de Janeiro, tá? Depois lá, quem estiver precisando de caixa de papelão é com o Gilberto mesmo. Aqui a intenção do Gestino Avançar é sempre fortalecermos o nosso grupo. Aí, quem quiser comprar carro também, acabei de lembrar ali do Helder, vi ali
Acabei de trocar minha moto com o Helder, o processo foi maravilhoso. Bom, merchan feito, ninguém está me... zero publi, viu, gente? Isso é na amizade, é no amor. Ah, e para quem quiser ter um sorriso tão lindo quanto o meu, tem a doutora Fátima aí. Tá, daqui a pouco, no decorrer do período, eu vou fazendo os merchan. Aí o Helder aí, ó, coçando a cabeça aí. Então, gente, perceberam como é que vai surgindo o rombo no caixa das empresas? Que a gente, muitas das vezes, acha que venda é faturamento, e não é. Tá? Nós temos que ter o nosso planejamento lá no planejamento que eu vou voltar a compartilhar aqui agora, nós temos que ter o planejamento aqui, ó, em cima do que está entrando efetivamente, tá? Ficou claro aqui para nós o que a diferença de venda para faturamento? Ok? E aí, eu disse que nós poderíamos ter alguma dúvida com relação assim, Renato, mas eu não faço a mínima... Bom, já entendi. Deixa eu voltar aqui para a ferramenta. Renato, já entendi que aqui os grupos gerenciáveis são os fornecedores, administração, folha de pagamento, ou pela ordem. Já entendi que os grupos gerenciáveis, imediatamente, folha de pagamentos, fornecedores e administração. Ah, beleza, mas eu não faço a mínima ideia do que seja isso. É por isso que, nesse encontro, nós vamos ver isso que nós acabamos de ver agora, planejamento estratégico, e nós vamos ver agora o balancete operacional. Olha só o balancete operacional. Parece que é um monstro, né? Esse balancete operacional, ele nada tem a ver com o balancete contábil. Esse balancete operacional, que já a gente vai ver que de monstro ele não tem nada, ele é, na verdade, o dia a dia da empresa, do caixa da empresa, tá? Então, notem aqui, ó, esse primeiro bloco aqui, ó, é a receita. E esses demais blocos aqui, ó, são os grupos de saídas que nós vimos lá, ó, aqui, ó, tem uma linhazinha, ó, resultado operacional, e aqui o capital aplicado, e aqui embaixo, ó, lucro líquido. Isso lembra vocês alguma coisa? Ó, faturamento, folha de pagamento, ó, faturamento, folha de pagamento, encargos sociais, ó, encargos sociais, fornecedores, ó, fornecedores, administração, ó, administração, tributos, ó, tributos, capital aplicado, ó, capital aplicado, resultado operacional, tá aqui o resultado operacional, ó, antes do capital aplicado, desculpa, e aqui o capital aplicado, tá certo? Bom, vamos ver esse bicho de 7 cabeças aqui. Aqui está um pouquinho maior. Quem não estiver vendo claro, fala, eu não estou. Eu não estou. Ó, aqui é um balancete trimestral daquilo que realmente está acontecendo na minha empresa. Ó. No primeiro mês de janeiro, entrou aqui 1.023.000, entrou esse valor em dinheiro, esse valor em cartão de crédito, esse valor em cartão de débito, ticket, conta pendente, cheques e outros. Folha de pagamento. Renato, então, peraí. O que no grupo folha de pagamento aqui, então, o que eu vou lançar aqui é isso? É isso, está aqui aberto, ó. Salários, comissões, extras, vales e diversos. O que é diversos? É um freela que eu vou contratar, é um guariba que eu vou pagar, é aquilo que eu vou entrar aqui. Tá certo? Ok, pessoal? Ok. E encargos, Renato? O que eu vou para pagar em encargos? Está aqui, ó. Você vai pagar em encargos. Eu não sei nem por onde vem. De onde vem esses números acumulados? De onde vem esses monstros aqui, né?
De onde vem esses números acumulados? Vem daqui, ó. Lembram lá, quando nós vimos aqui, ó, dia a dia, que você lançou lá a tua venda e a tua receita? Vamos voltar lá para a gente ver junto, para nós vermos juntos? Está aqui, ó. É daqui, ó. Você lança aqui e a ferramenta calcula automaticamente. Ela lança automaticamente para cá, ó. Vai trazer para cá no dia a dia. Você vai lançar no dia a dia. E, gente, é muito pouco lançamento. Olha, para vocês terem uma ideia, tá? Eu tive uma experiência. Tem alguém com o microfone aberto aí? E está vazando o meu áudio aí, está dando eco. Eu vou pedir que feche o microfone, por favor. Só para vocês terem uma ideia, mesmo nas grandes empresas, nós vamos ter aí no máximo, 20 lançamentos por dia. Tá? Ó, eu vou voltar aqui para a interação, pessoal, para eu ver quem é que está com esse microfone aberto aí. Ô, Helder, eu acho que é o teu microfone que está vazando aí. Fecha ele aí para a gente, por favor, que está me dando retorno aqui. Boa, obrigado, amigo. Então, de onde saem esses números acumulados? Eles saem daqui, tá? E aí, eu não faço a mínima ideia. Está aqui. Quando ele acumula, ele vai acumulando e no final do mês ele te apresenta aqui mensalmente, tá? O que entra, então, em folha de pagamento? Está aqui. Salários, comissões, extras, vales e diversos. O que entra em encargos sociais? Estão aqui. Por que isso aqui está zerado, Renato? Porque nesse caso aqui, eu não trabalhei com provisão do 13º salário. Por que está zerado? Porque eu não estou trabalhando. Porque se eu estou com o caixa da empresa zerado, eu não vou provisionar 13º. Mas quando eu tenho meu fluxo de caixa com algum fôlego, o que eu já posso fazer para não mexer muito no meu orçamento? Eu já posso pegar ali o 13º salário e recolher aqui mensalmente. O que é esse recolher mensalmente? Eu pego 1/12 da folha de pagamento e jogo aqui, ó, para quando chegar lá em dezembro, eu já tenho caixa acumulado para pagar o 13º salário. Isso é planejamento estratégico, pessoal. Nesse caso aqui, vocês estão vendo zerado, porque o fluxo de caixa meu estava baixo, então eu não fiz o provisionamento. Ok? Aqui, FGTS, entra em encargos, plano de saúde, entra em encargos, vale transporte, entra em encargos, rescisão trabalhista, entra em encargos. Aí, por exemplo, ó, eu deixei aqui de propósito. Vamos fazer um exemplo? Uma empresa que está virando no vermelho tem condições de pagar um plano de saúde de R$7 mil para um funcionário? Sim ou não? Abram os microfones aí, alguém, por favor, que eu não estou vendo. Não. Sim ou não? Hã? Não. Não tem condições de pagar plano Tem de menor saúde. condição. Só que, atenção, existem algumas categorias que podem exigir o pagamento de plano de saúde para os funcionários. Para algumas empresas, o plano de saúde é obrigatório. Mas aí o que eu posso fazer? Eu posso trocar o plano de saúde. Posso negociar esse plano de saúde. Ok? Então, eu preciso ter coerência nos números, tá? Vale transporte. Botei aqui um exercício proposital, ó. Se eu estou na pegada de reduzir número de funcionários, se eu estou trocando o funcionário, eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou trocando, mas estou aumentando um outro centro de alocação de custo. Ó. Esse 300, qual que é o centro de custo? Muitas das vezes, você já pode ter visto lá no banco, centro de custo, ou em balancetes operacionais, contábeis, você vê o centro de custo, é daqui que sai, tá, o númerozinho, ó. Então, você mexeu lá na folha de pagamento, mas, em compensação, você aumentou aqui o teu vale transporte. Ó. Quer dizer que você demitiu gente, mas está contratando gente que gasta 4 ônibus, 4 vale transporte, ou está pagando gasolina,
ou fez um mau acordo aqui, ó, com o gestor, enfim. Está aumentando o número, ó. Isso é gestão, eu preciso acompanhar o número. Lembra quando eu falei lá no início que o número grita? Que não precisa entender de número, basta entender para onde vai olhar, e é para cá que eu tenho que olhar, ó. Linha a linha, ó. Ó, 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 tá vendo? Então, o que entra em grupo de fornecedores? Aqui são os meus fornecedores, ó. E aí, eu vou convidar vocês, vou parar aqui em fornecedores para fazer um comentário interessante. Existe uma coisa chamada regra de Pareto. A regra de Pareto diz o seguinte: se eu controlar 20% dos meus fornecedores, atenção, tá, gente? Isso vale para a vida. Se eu controlar 20% dos meus fornecedores, eu vou estar controlando 80% do que eu vou pagar em compras. Vou repetir. Se eu controlar 20% dos meus fornecedores, eu vou estar controlando simplesmente 80% daquilo que eu vou pagar no final do mês para fornecedor. Todo mundo entendeu? Posso ver um joinha aí? Ou um sim no microfone? Isso é importante entender. Vale para tudo, tá? Sim. Se eu controlar lá 20% dos meus maiores, se eu pegar lá os meus funcionários e controlar 20% daqueles que ganham mais, eu vou estar controlando 80% daquilo que eu vou pagar de folha de pagamento no final do mês. Essa é a regra de Pareto. Ok? Ele funciona para qualquer área, para qualquer despesa. Beleza, pessoal? Tá clara a regra de Pareto? Lembrando que se depois restar alguma dúvida, você pode voltar a assistir a gravação lá ou pode mandar a tua dúvida lá, tá, Renato? Fiquei com dúvida nesse tópico. Então, o que são esses fornecedores aqui e por que aqui tem um cara chamado diversos? Porque eu estou controlando aqui, ó, 80% daquilo que eu vou pagar no final do mês. Ou seja, eu estou controlando 20% daqueles fornecedores que eu mais compro. Ok? Bom, o que entra Ok. o que entra no grupo administração? Está aqui, ó, o que entra no grupo administração. Mas na minha empresa, Renato, eu não pago gás. Beleza, substitui por algo que você não paga. Não pago nada e nem tenho nada com que substituir. Ok, exclui essa linha. Renato, eu não sei excluir essa linha. Você vai mandar uma mensagem lá para o nosso time que a gente vai te ajudar lá. Eu vou mandar um vídeo para você gravando, mostrando para te ajudar. Então, se você tem dúvida no que entra aqui, no teu planejamento estratégico, no grupo administração, você agora já sabe o que entra. Certo? Você agora já sabe. Vai entrar prolabore, honorário, telefone, estacionamento, táxi, passagem, material de decoração, material de escritório, taxa bancária, dentre outros, ok? Bom, e o que entra em tributos? Aí vai depender da classe, do segmento de cada uma das empresas. Mas os tributos, aqui o que a gente mais vê, o que eu estou aqui, ó, deixei em branco, é o simples. Por que isso, pessoal? Porque aqui, ó, normalmente, a primeira ação que o empresário faz quando está com caixa baixa é para deixar de pagar a guia de imposto. Ué, pagou o IPTU? Aí fala assim, mas por que ele pagou o IPTU? É porque, às vezes, esse IPTU aqui já está pronto para ir para uma ação jurídica, já está pronto para ser executado. Então, não existe uma receita de bolo. Por que tem ECAD? Porque tem restaurante precisa pagar ECAD. E não pagava, e foi multado, aí para não ter uma multa maior, enfim. Aí vai de cada um dos segmentos, ok? E aqui o capital aplicado. Renato, Ok. o que entra no capital aplicado? Entra os investimentos que eu vou fazer. Nesse caso aqui do restaurante, ele tinha lá 25 mil reais. Eu falei,
Se vocês continuarem com esses 25 mil reais aqui de investimento, vocês vão quebrar. Vocês vão ter que arrumar um aporte. Aí pegou esses 25 mil reais, fez um empréstimo e baixou aqui. Estou dando exemplo, tá, gente? Pegou esses 25 mil aqui, ó, transformou no empréstimo e virou uma parcela de 7.800. Ou seja, baixou aqui, ó, de 2,5 para 0,7, ó. Equipamento. Já tinha uma dívida aqui, precisou comprar um outro equipamento para reduzir mão de obra. Zero problema, tá aqui, ó. Faz sentido, tá vendo? Tudo é gestão. E vocês notem, gente, que eu vou vendo o número ele grita tanto que eu não decorei, eu não tenho como decorar 1h30 de aula. E se eu depois repetir essa aula, eu vou usar outros exemplos, é porque o número ele grita. Ó, amortizações, isso aqui é um compromisso, ó, que nota que eu não consigo mexer, ó, tá vendo? É um compromisso fixo. Juros pagos, ó, eu pagava 24 mil de juros, ó, 25, quase 25 mil. Eu fui lá e renegociei essa dívida e passei a pagar uma parcela de 10 mil. Ou seja, tá vendo? Ó? Onde eu pagava 27 mil, enfim, onde eu pagava aqui, olha a redução que eu tive, ó, de 2,4 para 1, ou seja, de 2,7 para 12,9. Tá vendo? Ó? 138 mil, isso é o total, né? Aqui a linha tá errada, tá? Aqui pagava de 95 mil para 178 mil, é o total geral. Vocês vão notar, aqui está errado, depois eu vou pedir para corrigir essa linha aqui. Mas notem o quanto caiu aqui, ó. Eu pagava os juros pagos, fui lá e reduzi para 10 mil. Eu tinha um investimento de 25, fui lá, renegociei e caí para 7 mil. Mas, enfim, o que entra aqui no capital aplicado? Entra exatamente os investimentos, equipamentos, amortizações e juros pagos, tá? A diferença de uma para outra não precisa ser matemático, como eu disse. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar lá no grupo que a gente esclarece, tá bom? Não precisa ir procurar o conceito contábil disso, porque, gente, aí, de novo, né, voltando aqui para a interação aqui, não importa aqui a informação contábil, importa aqui a informação operacional, ou seja, a grana, o que está no bolso, que vai para o fluxo de caixa da empresa. É isso que importa aqui. Ok? Pessoal, são 8h22. Nós temos aí 8 minutos. Eu vou parar de compartilhar a tela. Deixa eu até dar uma conferida aqui se eu tinha mais alguma... Ah, tem um exercício. Claro que tem. A gente sempre finaliza um Gestino Avançar com exercício. Vocês, por favor, tirem foto. Esse é o exercício número 1. E eu vou pedir para que seja lançado esse exercício. Eu vou mandar a foto lá no grupo. Aliás, eu mesmo vou mandar a foto agora mesmo lá no grupo. Tá? Ó, tá aí o exercício. Esse é o exercício que nós temos para fazer. Vocês vão fazer um exercício onde a empresa de vocês fatura 500 mil. A folha de pagamento, vocês gastam 59 mil, sendo 51% com salários, 12% com extra, 8% de comissões e 29% com vales. Os encargos, eles não mexem, são 8,5%. Os fornecedores, escolham 5 e defina quantos vocês vão comprar. A administração não vai mexer, são 18%. Tributos, vocês definem quantos vocês vão pagar de tributo, porque cada um de vocês vai calibrar, né? Vai tornar atual para o segmento de vocês. E o capital aplicado vai ser a parcela de um automóvel, ou seja, R$ 1.070. Esse é o exercício. Ok? Bom, eu volto aqui para o compartilhamento de tela, para a apresentação, e nós temos 6 minutos para falar à vontade, para ouvir feedback, para perguntar. Nós temos 6 minutos para finalizarmos aqui. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat, rapidamente. Não temos pergunta no chat, ok. Podem abrir o microfone à vontade, podem falar à vontade, pode só agradecer, pode só dar tchau. Agora é a hora que eu dou um beijo para meu pai, para minha mãe, para vocês,
e abram para perguntas. Varão, essas planilhas tu vai mandar no individual ou tu vai mandar lá no grupo? Boa pergunta. As planilhas, tu não tinha entrado ainda? As planilhas, Helder, nós vamos mandar individual. Vocês vão solicitar lá para o time, lá naquele mesmo grupo, naquele mesmo número que vocês fizeram a matrícula, e vão solicitar individualmente. Por quê? Eu vou repetir. Porque isso vai servir de termômetro para eu calibrar aqui o nível da turma. O nível que eu tenho que bater mais um pouquinho, o nível que eu tenho que dar. Eu tenho que bater mais um pouquinho nisso aqui, que muita gente ficou engasgado com essa dúvida aqui. Então, na próxima aula, a gente vai ver mais disso aqui. Porque um assunto vai estar sempre ligado ao outro. Né? Show, maravilha. Tá? O próximo assunto, se não me falha a memória, é fluxo de caixa e espelho financeiro. Que aí a gente já vai fazer o link aí, amigo. Já vai começar a controlar investimento. Tá? Show de bola, obrigado. Outro. O Renato, deixa eu só perguntar. Cláudia, você entendeu bem esse negócio do capital aplicado? Porque eu estou meio confusa com esse capital aplicado. Não tem problema, não. Eu volto aqui rapidinho no capital aplicado, Fátima. Já que nós estamos com esse tempinho, Esse capital aplicado aqui, ele vai ficar no balancete, ele vai ser excluído do resultado operacional. Por quê? Porque esse capital aplicado aqui, ele não faz parte da operação da empresa. Ele é algum investimento. Para o seu exemplo, vou ser mais claro. No seu exemplo, vamos supor, hoje, a sua cadeira ela é muito confortável, diga-se de passagem, porque eu já estive deitado nela. Você não precisa trocar a sua cadeira odontológica. Mas você está programando, você sabe que daqui a 2 anos você vai querer uma cadeira melhor. Então, você vai fazer um aporte, você vai fazer um investimento no teu negócio. Então, lá nesse capital aplicado, você já vai começar a provisionar. Então, vamos supor, ela custa 50 mil. Você pretende comprar ela daqui a 24 meses. Então, você vai abrir uma conta, e aí eu vou pegar aqui para você, nós vamos pegar 50 mil e vamos dividir em 24 meses, ou seja, você vai começar a guardar, Fátima, R$ 2.083. Ou seja, lá em capital aplicado, investimento, você vai lançar R$ 2.083, para que daqui a 2 anos você tenha caixa suficiente para comprar uma cadeira à vista, com o melhor preço. E aí, daqui a 2 anos, você vai ter lucro. Porque você vai comprar à vista, vai comprar com uma condição melhor. É só um exemplo, tá? Hipotético. E, Renato, esse campo aí também a gente pode usar para você assim, 10%, 5%, sei lá, 1% do faturamento para você fazer melhorias no seu negócio, né? Porque o negócio tem que estar sempre, um consultório pintando, fazendo benefícios, né? Então é importante ter esse campo na despesa para que a gente faça uma previsão mesmo para fazer a melhoria o tempo todo, é isso, né? Sim, é isso aí. Olha, mas você colocou lá também uma questão de, por exemplo, eu estou pagando dívidas. Você colocou nesse... Isso aí. Por exemplo, você tem um empréstimo no banco, é lá que vai entrar. Porque para você dívidas saber... também, por exemplo, eu estou pagando, sei lá, dívida com o Simples Nacional. Eu coloco ali? Coloca lá, o parcelamento do Simples entra lá. Parcelamento. Aí vamos supor, para facilitar a compreensão, não tem lá especificamente assim, parcelamento do Simples, mas você quer olhar e quer lembrar rápido, você pode botar lá, onde está a linha parcelamento, você digita lá, parcelamento do Simples. Pode sim, claro. É lá que entra. Por quê, Fátima? Vou explicar tecnicamente o porquê. Porque a tua empresa, hoje, ela pode estar redonda. Ela, com a pandemia, ela passou por dificuldade. E não teve condição de pagar o Simples. E aí você acumulou ali e fez o parcelamento. Mas a operação da tua empresa, ela está saudável. Tá? É por isso que lá o resultado operacional ele é diferente do resultado líquido. Ok? E é por isso que eu vou voltar lá, que isso é importante, tá, gente?
tive uma linha de raciocínio importante aqui agora, ó. É importante, eu vou voltar lá rapidinho para mostrar para vocês o porquê, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê, ó. Estou voltando lá, tá? Ó, por que que o meu planejamento, Fátima, é feito em cima do resultado operacional, ó? Justamente por isso, ó. Ó, nota que aqui, ó, por acaso, eu só tenho 0,2 de dívida. Mas digamos que eu tivesse aqui 20 mil. A minha empresa ela estava dando um resultado de 14%. Eu estou lucrando de resultado operacional, eu estou tendo um lucro de 70 mil. Mas na última linha, ou seja, menos os 20 mil que eu estou devendo do Simples, então no mês eu estou ganhando 50 mil reais líquido. É por isso que o meu planejamento ele tem que vir aqui, ó, no resultado operacional. Porque o que eu devo não representa a operação da empresa. Ok? Ok ou não ok? Não, entendi. Ela é um extra da empresa por algum problema. Ela não faz parte do sistema. Ela faz temporariamente parte do sistema. Na verdade, ela é um bloco à parte da operação. Porém, ela está dentro do fluxo de caixa da empresa, que a gente vai ver na outra aula. Tá? Entendi. Na próxima aula, a gente vai ver o fluxo de caixa e espelho financeiro, tá? Mesmo para aqueles que têm ERP, só para vocês terem uma ideia, eu já fui contratado por uma empresa que faturava mais de 5 milhões por mês, só para montar o livro do presidente. O que é o livro do presidente? O CEO, ele gostava de ter o livro do presidente na mão. Ele recebia essas ferramentas, porque ele no avião, no carro, no trânsito, qualquer lugar, ele ia vendo lá, o espelho financeiro mostra para ele. Ele não tem tempo de estar entrando no sistema, ele não tem tempo de estar analisando o relatório. Então, ele usava as nossas ferramentas que gritavam no ouvido dele, tá? Os pontos de melhoria. Mais alguma dúvida, pessoal? Nós estamos Falhou o áudio aqui. Explodido. Ok? Ok. Beleza? Podemos ter um joinha de todo mundo aí? Pessoal, então, olha, muito obrigado pela confiança. Feedback, foi bacana, legal? Como é que está aí o joinha? Bom. Muito joia. Joinha, beleza, show de bola. Fala aí, Helder. O Helder quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone aí, Helder. Falhou o áudio aqui. Não, dizer que foi muito rico o conteúdo aí e que amanhã eu vou perturbar com as planilhas lá. Amém. Boa, isso aí. Quanto mais nós somos perturbados, mais feliz eu fico. É isso aí, meu irmão. Vambora. Beleza? Show de bola, boa gente. Noite aí. Deus abençoe. Mas, ô Dídimo, Léo, tu ia falar alguma coisa, não? Falhou para mim o áudio. Tô sem áudio. Então, gente, ó, beleza. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela credibilidade. Obrigado por confiar na RBSA Consultoria. Tamo junto. Um abraço. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Aí esse exercício, Renata, para entregar na próxima quarta? Isso, esse exercício nós vamos ver na próxima quarta, porque durante a semana, Cláudia, você pode tirar a dúvida que precisar. Tá bom. Tá? Só jogar lá no grupo. Beleza? Tá bom. Obrigado. Valeu, gente. Fiquem com Deus mais uma vez. Obrigado por confiar na RBSA Consultoria. Um abraço. Obrigado, tchau. Um abraço.